Bom dia, segundo ano. A aula de hoje ela vai ser uma continuação da questão da realidade, só que essa aula de hoje nós vamos entrar em um tema que será abordado nas próximas aulas e que será de uma forma corrente, como podemos dizer, terá uma continuidade, tá? Uma questão que ela deve ser abordada. Ela não consegue ser abordada em apenas uma única aula, mas vai ser um conjunto de algumas aulas que chamamos de um processo de construção, tá? O tema da aula de hoje é possível provar a existência de Deus? Pessoal, de certa forma, é, esse tema de certa forma, um pouco polêmico, porque ele se baseia na questão da fé. Ou seja, a fé das pessoas, ela é um princípio base para a questão da prova da existência de Deus, tá? Por quê? A fé é aquilo que chamamos o princípio primordial para nós acreditarmos em algo, como a própria palavra fé representa. Fé, ela vem do latim que representa crença, ou seja, o fato de crermos em algo. Ou seja, quando nós cremos em alguma coisa, esse fato de nós cremos gera a existência daquilo. Ou seja, para que uma coisa exista, nós temos que crer realmente que ela exista. É isso, de certa forma, se apresenta como uma questão de Deus. Porque Deus, de certa forma, ele existe porque nós cremos, ou seja, nós temos fé na sua existência, tá? Mas, com um ponto de vista filosófico, essa imagem apenas da fé é um pouco rasa, ou seja, ela não serve tanto como base justificativa para a questão da existência de Deus. Inicialmente, nós devemos apresentar alguns pontos de vistas aqui, tá? Primeiramente, nós devemos pensar naquilo que chamamos da questão da realidade divina. Por quê? Quando nós falamos de Deus, nós não estamos falando de algo que está presente na nossa realidade. Vocês já devem ter ouvido aquela frase de que nós não vemos Deus, nós sentimos Deus. Nós não vemos a presença de Deus, mas nós sentimos a sua presença. Somente em cultos ou em missas, tá? Por quê? Porque a existência de Deus na realidade, ela não pode ser aquilo que chamamos de algo visível, ou seja, algo que pode ser trabalhado pelo sentido da visão, do tato, ou seja, pelos cinco sentidos. Mas ela é uma coisa perceptível, que entra naquilo que chamamos de um outro sentido, aquilo que podemos chamar de um sexto sentido, que é aquilo que chamamos de sentido espiritual. Ou seja, nós sentimos a presença de Deus, mesmo que nós não o vemos, né? Ou seja, Deus não participa dessa realidade, mas de uma realidade transcendente, ou seja, para além da nossa realidade. Quando falamos isso, nós voltamos a uma questão que trabalhamos nas aulas passadas, que é a questão da metafísica. Ou seja, Deus é uma questão que está para além da realidade, ou seja, Deus nada mais nada menos que uma questão metafísica. Ou seja, de certa forma, quando nós vamos trabalhar o conceito ou a ideia de Deus, nós não devemos tratar de outra forma a não ser através da metafísica, tá? Assim, de modo geral, existem argumentos favoráveis e também argumentos contrários à existência de Deus, tá? Que são praticamente de interesse praticamente de todas as religiões, ou seja, é interessante para as religiões que a questão da existência de Deus seja comprovada através de argumentos ou de ideias. Por quê? Porque gera base para a fundamentação da sua fé. Ou seja, serve como base de argumento para rebater aqueles que negam a sua existência. Outra coisa que nós devemos saber de forma antecedente é que existem, como podemos dizer, alguns tipos de religião que
são diferentes uma das outras. No caso, eu não vou trabalhar aquilo que chamamos de representações religiosas. Neopentecostais, católicos, budistas, isso. Não. Eu vou apresentar de uma forma mais nichos, ou seja, de características primordiais, porque catolicismo e neopentecostal, eles são praticamente semelhantes, mas tem algumas pequenas diferenças, mas não é o que nós vamos apresentar aqui na aula de hoje. Vamos ver alguns tipos de religiões. Vocês já ouviram falar dos animalistas? Os animalistas, eles acreditam que Deus, ou seja, ele faz parte de uma entidade sobrenatural nos elementos naturais. Ou seja, o ar, o fogo, o relâmpago, o vento, são deuses, ou seja, são representação da existência de um Deus. Ou seja, a gente viu muito isso, somente em religiões tribais ou religiões pré-colombianas, que caracterizavam elementos naturais como Deus. De certa forma, eles fazem parte de um tipo de religião que quase se encaixa no politeísmo. Só que a diferença entre animalistas e politeístas é que os politeístas também eles acreditam numa gama variada de deuses, ou seja, existem representações de deuses, enquanto os animalistas acreditam que a natureza em si já é um deus. Quase se aproxima há também a ideia do monoteísmo, que é a ideia de que existe um Deus único, ou seja, um único Deus, a qual ele pode representar tanto na sua transcendência física, ou seja, pode se transcender na realidade, ou uma realidade metafísica, ou seja, ele pode estar para além ou transcender essa realidade. Porém, pessoal, o que nós vamos adentrar nas próximas aulas é no monoteísmo, ou seja, na ideia de um Deus único. Por quê? Porque para nós entendermos a ideia da existência de Deus, como ela foi trabalhada na filosofia, ela foi trabalhada principalmente por correntes patrísticas e escolásticas e alguns filósofos no processo da modernidade até o século XX. Tá? Ou seja, se baseavam na ideia do Deus cristão, ou seja, o Deus a qual Jesus Cristo apresentou. Tá? A gente vai ver tanto os atributos de Deus, no caso, aquilo que chamamos das suas atribuições na natureza, tá? Como nós podemos compreender na natureza, ou também como ele se manifesta no mundo, tá? Outros pontos também, como a questão do gênero de Deus. Deus é algo que é masculino ou algo que é feminino? Isso a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Espero que vocês tenham uma boa semana. Não deixem de ler a parte do livro correspondente a esse capítulo. E espero que vocês tenham uma boa semana, tá? E com isso, até a próxima aula. Obrigado.